Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Não sei se ouviste a meditação de ontem e a história de Alec. Confesso que gostei muito. Ao mesmo tempo, senti por dentro uma voz que me dizia: estes milagres só acontecem a alguns. Não é verdade que às vezes parece que as boas histórias de apostolado só acontecem a outros, ou porque são extraordinárias, ou porque os nossos amigos não se interessam muito por isso, de rezar e de Jesus? E pode começar a entrar o desânimo. Sem deixar de acharmos que estas histórias edificantes são boas, no entanto, pode passar-te pela cabeça o mesmo que me passou. E comigo, uma pessoa normal, como é que faço? Por isso, Senhor, hoje, ao começar este tempo de oração, acho que vem como anel ao dedo. Não sei se ouviste a meditação de ontem e a história de Alec. Confesso que gostei muito. Alec é um homem que se converteu depois de uma vida muito confusa e longe de Deus. Ao mesmo tempo, enquanto ouvia, sentia por dentro uma voz que me dizia: estes milagres só acontecem a alguns. Não é verdade que às vezes as boas histórias de apostolado parece que só acontecem a outros, ou porque são extraordinárias, ou porque os nossos amigos não se interessam muito por isto de rezar e de Jesus? E pode começar a entrar o desânimo. Sem deixarmos de achar que essas histórias edificantes são boas, no entanto, pode passar-te pela cabeça o mesmo que me passou. E comigo, uma pessoa normal, como é que faço? Por isso, Senhor, hoje, ao começar este tempo de oração contigo, acho que nos vem, como um anel ao dedo, o Evangelho de hoje e que vou ler. O Reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e cresce sem ele saber como. A terra produz por si primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. Por vezes, o nosso apostolado é assim também. Falamos do Senhor aos nossos amigos e não vemos nenhuma mudança neles, pois não? Por isso Jesus quer dizer-nos que o Reino de Deus só se alcança pelo nosso apostolado e que o nosso apostolado deve ser feito com a esperança deste homem que não entende como a terra germina a semente que foi plantada, que algum tempo depois se vai tornar espiga e muito tempo depois, noutra estação do ano, se torna trigo maduro, pronto para ser ceifado. Com esta parábola, Jesus está a ensinar-nos tanto. Mas numa só palavra simples: Senhor, o que é que nos queres dizer com este Evangelho? Numa palavra, o Senhor pode estar a dizer-te: constância. Sê constante na tua oração. Sê constante na tua amizade. A oração e a amizade regam o nosso apostolado. Mas para isso é preciso constância. Uma oração feita de vez em quando é como regar um vaso uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez cada 3 meses. Entendes o que quer dizer? E o que seria uma amizade regada uma vez por ano? Talvez, se a amizade fosse antiga, com uma árvore de raízes profundas, então talvez bastasse a chuva do inverno. Mas não é assim com as amizades recentes. Deus quer que o nosso apostolado se baseie numa amizade constante e numa oração constante. Os amigos, para serem amigos, gastam tempo juntos, para falar de interesses comuns, para crescer em admiração e respeito. Precisamente hoje, além do Evangelho, a Igreja quer também contar-nos a história de 2 amigos de São Paulo que se tornam cristãos graças ao seu apostolado, Timóteo e Tito.
Os dois eram diferentes. Tito converte-se graças à pregação de São Paulo. Timóteo era um rapaz muito novo, que já é cristão quando conhece São Paulo e que foi crescendo na graça de Deus, tanto quanto ia crescendo em idade e altura e passando a ser adulto. Os dois tiveram uma conversão ou um crescimento sereno, tanto quanto podemos saber, sem conversões de caixão à cova. De facto, Tito converte-se por ouvir Paulo falar sobre Jesus, e não há dados na Bíblia para pensar que Tito se tenha convertido imediatamente depois de ouvir falar Paulo uma ou duas vezes. Não é assim que acontece conosco e com os nossos amigos também? Todas as vezes que falamos de ti, Senhor, és tu quem falas. Nós não vemos imediatamente os efeitos, mas a tua palavra é como chuva que cai na terra. Ao cair, torna-se eficaz e dá vida. E devagar a semente cresce e deita raízes. Mas só a palavra de Deus faz crescer, não as nossas palavras, que por vezes até podem ferir. Senhor, faz que no meu apostolado eu não fale de mim, mas de ti. O importante é cada amigo meu e que possa conhecer Jesus pela minha vida, por mim, pela minha alegria, sinceridade, pureza, pelo meu estudo da fé. Então, como São Paulo, posso dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Foi precisamente por isto que Paulo começou a ser admirado por Timóteo. De facto, a diferença de idades unia mais do que separava. Paulo admira a juventude bem vivida de Timóteo e admira como nele a fé vai crescendo, devagar, mas constante, através da ajuda da mãe e da avó. O pai de Timóteo era pagão e já tinha morrido, quando Paulo conhece Timóteo. Desejo ver-te, escreve um dia Paulo numa carta enviada para Timóteo, para me encher de alegria, trazendo à memória aquela fé que há em ti, não fingida, a qual habitou primeiro não só em tua avó Loide, mas também em tua mãe Eunice. É grande a amizade entre os dois, e Paulo soube respeitar o crescimento natural e sobrenatural de Timóteo. De facto, é quando ele já cresceu o suficiente em idade e graça de Deus que Paulo pede a Eunice para deixar o filho partir em missão com ele. Uma conversão e um crescimento lento, mas suave, estável, que foi regado pela oração, pela amizade e sacrifício de São Paulo. Foi também assim que aconteceu na vida de um rapaz do século XXI e que escreveu recentemente um livro que publicou. Tudo começou com uma discussão no dia do Crisma, conta ele. Naquele dia, José Manuel, em plena adolescência, decide à última da hora e com a gravata mal posta na camisa que não quer fazer o Crisma. A mãe, exasperada, sobe ao quarto dele e dá-lhe um berro. Vais fazer o Crisma como todos os teus irmãos. E o certo é que ele partiu assim para a Sé Catedral, onde o esperavam os seus amigos. Durante a missa, a homilia do bispo ia entrando na sua alma como água da chuva. Naquela tarde, com os amigos, já na rua, decidiu que, se tinha recebido o Espírito Santo, então já não ia perder mais tempo a beber álcool no botellón que organizavam todas as semanas e que invariavelmente fazia com que um ou mais deles ficasse ligeira ou completamente embriagado. Com o passar dos meses, e sem o álcool, e sem saber muito bem explicar tudo, José Manuel inscreve-se num voluntariado para cuidar de idosos num lar. Um dia, escreve ele, quando acompanhava um destes avós ao seu quarto, depois do almoço, encontrei um padre velhinho no corredor soalheiro com grandes janelas. Curvado, com a sua velha batina, o rosto e as mãos enrugadas. Parou à minha frente e pegou-me pelo braço. Pensei que ia pedir-me um favor, como era habitual nos velhinhos quando os encontrávamos. Dá-me uma cadeira, um copo d'água, etc. Olhou para mim, com dificuldade, porque mal conseguia olhar para cima, e disse-me: que bom servir Cristo nos idosos. E caminhava lentamente pelo largo corredor, inclinando-se e mantendo um equilíbrio impossível.
Nunca tinha pensado nisso. Tinha vindo para servir os velhinhos, não Cristo. Mais tarde, ele próprio dirá que não percebeu imediatamente que Deus estava a chamá-lo ao sacerdócio, mas aquela frase dita por um padre já no final da vida nunca mais lhe saiu da cabeça. E o exemplo também não. Ao final de alguns anos, depois de namorar com uma rapariga cristã, acabou por entrar no seminário e começou a servir não só os anciãos, mas todos aqueles que hoje lhe pedem o seu trabalho sacerdotal. Talvez as conversões que mais frequentemente assistimos não sejam do caixão à cova, mas são sempre de Deus. Não podemos deixar de fazer apostolado, de falar de Jesus aos nossos amigos e dar exemplo. E assim, Jesus falará através das nossas palavras e exemplos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.